Esse podcast é para profissionais que querem aprender um pouco mais com as dúvidas que as pessoas têm sobre a ISO 9001-2015, inclusive para profissionais da área da saúde. Parte 2. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani. Eu sou a Marina Befa. E eu sou a Monize Carla. Bem-vindo ao QualiCast. Bem, esse é mais um QualiCast e esse é o primeiro QualiCast parte 2 que nós estamos fazendo. Você viu como a gente tá chique? É tipo filme, parte 2, entendeu? Eu lembro quando eu assistia a Sessão da Tarde tinha parte 1, parte 2, eu ficava chocado com as partes dos filmes. Falava, nossa, eles dividem um filme. Depois vim descobrir que eles estragam o filme quando eles fazem isso. Então, porque eles não dividem, porque eles dividem do jeito que eles querem pôr o comercial, não do jeito que o roteiro é montado, né? Então esse que é o problema. Mas não é pra falar de filme esse QualiCast. Não entendi, mas tudo bem. Vamos falar de dúvidas. Vamos voltar. Foco, né? Esse QualiCast, você que está ouvindo a gente, é para continuar aquela discussão sobre as dúvidas da ISO 9001-2015 e a implantação de sistema de gestão que nós fizemos no QualiCast 18. Né? Então, esse é o QualiCast 19. Nós estamos retomando e continuando o QualiCast 18. Por que a gente dividiu em duas partes? Dividimos em duas partes porque ele ficou muito comprido, não cabia tudo num QualiCast só. E você fala assim, Jason, vocês não tinham espaço para armazenar? Não é, que a gente ficou com dó de você que está me ouvindo, né? Que tem que ficar 2 horas e meia no fone para terminar o QualiCast. Mas tudo bem, Marina? Tudo certo. Então tá bom. Foram boas as primeiras dúvidas que a gente ouviu, não foram? Foram bem boas, né? As dúvidas que a gente ouviu e as respostas boas ainda, né? E agora eu espero que sejam boas também essas. E você, Moniz, tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos para mais uma rodada de dúvidas e eu tô muito animada. E mais uma rodada de respostas, que é o que eu mais gosto. Porque dúvidas eu tenho de sobra. Sim. Mas a gente espera que as dúvidas ajudem a você a tomar decisões aí na sua empresa, esclarecer coisas. A melhorar o seu conhecimento, né? Com certeza. É isso daí. Sobre se tá tranquilo, então eu vou arrumar um servicinho pra você. Eu vou arrumar o tá tranquilo é a frase perigosa aqui da ForLogic. Retiro o que eu disse. Bom, mas da onde vieram essas dúvidas? Isso, né? Do que nós estamos falando, né? A gente fez uma pesquisa no blog da Qualidade de janeiro a mais ou menos começo de abril e que as pessoas nos ajudaram a entender o contexto das empresas em relação à qualidade e mandaram as suas principais dúvidas a respeito da ISO 9001-2015. Isso. Abrindo um parênteses aqui, se você não sabe do que a gente está falando, pare agora de ouvir o QualiCast 19, baixe o QualiCast 18 e escute o QualiCast 18. Sim. Tá? Porque se você ouvir, você vai ser útil, porque as dúvidas a gente faz uma pergunta e tem uma resposta, então você vai tirar proveito. Mas no QualiCast 18 a gente explica o que é a pesquisa, fala de algumas respostas que vieram da pesquisa e tem as primeiras dúvidas que nós apresentamos. E com as suas respectivas respostas. Se você quiser fazer download da pesquisa completa do Tira Dúvidas, é só acessar o post desse QualiCast. Todos os links que a gente comenta aqui estarão lá. E a pesquisa completa, o relatório de pesquisa também vai estar lá para você fazer download. Então, tanto o que a gente comentou no QualiCast 18, que é parte 1, quanto no QualiCast 19, parte 2, que é esse aqui que você está ouvindo agora, estará lá para download. Então, acessa lá e faz download. Tá ok? Eu acho que é isso daí. É disso que nós vamos falar hoje. E o tema é basicamente esse. Mais alguma coisa, Marina? Não, então, isso mesmo. Então tá bom. Eu queria agradecer a Templum Consultoria, a QME Certificadora e a Giovannone Consultoria para a área da saúde. Eles vão estar ajudando a gente por aqui. Você que está ouvindo a gente, bem-vindo mais uma vez. E vamos para o QualiCast. Próximo tema que nós vamos sair agora da implantação da ISO, vamos para onde? Para o contexto da organização. Esse tem até um podcast que a gente já citou aqui, que é o podcast número 15, com o Igor Furniel. Legal, mas qual que é a dúvida que apareceu aí? A Mariana perguntou:
Como amarrar o planejamento estratégico de forma efetiva e simples com todo o sistema de gestão? Muito bom. Quem que respondeu isso pra gente? Foi o próprio Igor. Vamos lá, Igor Furniel, da Templo Consultoria. Mariana, a melhor forma de garantir o alinhamento do planejamento estratégico com o sistema de gestão é começando por ele. Eu costumo repetir que o sistema de gestão nas versões atuais, eles são uma derivação do planejamento estratégico. Então você pensa em missão, visão, valores, faz uma análise SWOT, ambiente interno, externo, define ou descobre o alinhamento, o direcionamento estratégico e depois disso define processo e todo o sistema de gestão nasce a partir daí. Então, assim, você tem um sistema funcionando para garantir o atingimento de metas e objetivos estabelecidos lá no seu planejamento estratégico. Esta é a melhor forma para garantir que o planejamento estratégico não será algo que ficará ali na gaveta e é isso. O Igor foi bem ao ponto, acho que começando pelo planejamento estratégico é a maneira em que ele vai ser utilizado. Se ele for uma coisa separada, né, uma coisa à parte, é mais difícil. É mais difícil de alinhar, né? Sim. Quando você começa por ele, você já começa a pensar em tudo em cima dele. E quem já tem um planejamento estratégico rodando, então tem que alinhar os objetivos da qualidade com o seu plano estratégico, né? É basicamente isso. Exatamente. Ótimo. Próxima dúvida, Marina. Agora a gente tem uma pergunta de Portugal. Olha aí, só, tem Qualicast internacional. Tá vendo? O João Paulo Nabais. Ele disse: trabalho num grande hospital e num momento de grande contenção de despesas, em que falta renovação de equipamentos e profissionais, comprometendo os processos básicos de um serviço hospitalar. Como posso exigir aos responsáveis que se preocupem com os novos requisitos da norma, principalmente com a análise de contexto? Nossa, pesado, hein? Essa é pesada. Eu não vou nem fazer piada depois disso. Nem de português. Não era pra rir, Marina. Tava o clima tenso. Era pra dar climão no negócio. Pô, Marquinhos. A Marina tá rindo da desgraça do cara. Pô, Eu não. Então, quem que vai responder isso pra nós, Marina? É a Ana Giovannoni. Sempre, né? A especialista da saúde que a gente tem aqui. Vamos ver o que ela disse. Prezado João Paulo, a sua dúvida em relação a trabalhar num grande hospital, onde há requisitos básicos e necessidades básicas para serem atendidas, é uma avaliação estratégica que deve ser feita pela alta direção e verificar se realmente neste momento um processo certificatório é o aspecto mais relevante. Na minha opinião, buscar qualquer processo de certificação dentro de um grande hospital, como você comentou, que é o seu caso, sempre é muito produtivo. Se você iniciar, por exemplo, pelo trabalho de processos, de gerenciamento de riscos e de segurança do paciente, vai perceber que vai ter muitos ganhos e economias internas, inclusive evitando perdas de faturamento, que a gente sabe que muitas vezes os hospitais perdem faturamento, não conseguem cobrar tudo o que lhe é devido, porque os processos falham. Então, eu não me preocuparia com o contexto, como você colocou ali, e sim com a melhoria de processos que estão relacionados a custos, a redução de desperdícios, a melhoria de atendimento de cliente e melhor ocupação dos produtos, dos serviços disponibilizados pelo grande hospital. Então, eu penso que sim, as normas se aplicam também a um grande hospital e certamente bem implementadas, elas vão reduzir custos e gerar economias que poderão ser revertidas no investimento de itens básicos que talvez estejam faltando neste estabelecimento. A gente vê que quando a Ana traz, né? Esse aqui é um caso clássico de que se você está procurando implantar para ter o selo, não vai resolver o problema. Sim. Você tem que implantar para ter gestão. E a gente vê alguns clientes nossos que têm acreditação da ONA, a ONA dá lucro. É um trabalho monstruoso para implantar, só que a gente visitando hospitais, os hospitais que têm maior resultado econômico são os que estão
nos melhores níveis da onda. Com certeza, né? Menos retrabalho, né? Menos erro. Mais produtividade, entendeu? Então, mesma coisa para ISO 9001. Se o cara está implantando os requisitos para ter o certificado da ISO, a diretoria não vai querer. Entendeu? Nem eu vou querer aqui. Agora, se ele for ter resultado... É muito boa a colocação, porque as pessoas encaram a implantação de uma norma como um custo a mais, devido ao preço da certificação e todo o processo que tem que passar. Mas realmente os resultados são... Deve dar lucro. Exatamente. Deve dar lucro. Eu queria fazer só uma colocação que quando a Ana fala sobre não me preocuparia com o contexto, na verdade ela está falando do contexto de não ter recurso, de falta de renovação de equipamento, que a precariedade que ele colocou, né? João Paulo colocou pra gente aqui. Legal. Né? Não é o contexto da organização. Não, né? porque o contexto da organização é muito importante. Então tá bom, show de bola, isso aí. Marina, terminamos então também as dúvidas sobre contexto, é isso? Isso. Agora vamos para a informação documentada. Muito bom. Então agora, informação documentada é um outro tema que deu bastante discussão, né? E ainda tem dúvidas sobre isso. Vamos falar das dúvidas. Qual que é a primeira dúvida que a gente tem? A primeira dúvida é do Rogério. Ele perguntou: preciso guardar as informações documentadas quando forem revisadas? Ele se refere à retenção das versões obsoletas dessas informações documentadas. Quem vai responder pra gente é a nossa querida auditora Lidiane, da QMS. A Lidiane, inclusive, foi quem auditou a gente aqui, hein, pessoal? Sim. Eu amo ela, eu já disse. Então tá bom. Ela trabalha com o Neifer França, que já participou aqui com a gente no Qualicast. Isso. Oi, Marina, legal. Respondendo a questão do Rogério sobre informação documentada, retenção dessas informações, a norma ela é muito genérica, né? Ela é muito abrangente com relação ao controle de informação documentada. Eu enxergo da seguinte forma, né? Cada um tem a sua interpretação, né, do requisito. Eu sempre digo que a norma é como uma legislação, cada um tem uma visão e uma interpretação. A minha visão do requisito em relação a esse comentário do Rogério é o seguinte: a empresa que tem que definir qual a sistemática dela de controlar os documentos, né? Então o tempo de retenção varia muito até mesmo da aplicação, né? Se é um documento de grande importância, se é válido manter a versão obsoleta para retenção de conhecimento, também considerando que existe um requisito novo na versão 2015 que é sobre conhecimento organizacional. Então, como que a organização preserva, né, o conhecimento organizacional dentro da empresa? Então, acho que varia muito de acordo com cada empresa, cada segmento, cada tipo de documento, né? Tem empresas que a gente audita que armazenam os documentos obsoletos, tem uma pastinha, né, ou uma pasta digital, uma pasta física, documentos obsoletos e retém. Outras não, ela já prefere descartar, enfim, deletar o arquivo. Agora, o tempo de retenção ele também varia muito por tipo de registro. Tem registros, inclusive, que tem requisitos regulamentares relacionados e você precisa manter aquele determinado registro por 5 anos, por 10 anos. Então, ele varia muito realmente de acordo com o segmento. Vale a empresa realmente fazer uma análise crítica de acordo com os seus tipos de documentos, aplicação, para não definir uma retenção aí inadequada e também não preservar, de repente, uma informação que seria importante, né? O histórico de revisão, de repente, de um procedimento crítico, né, ou uma instrução de trabalho bem técnica que é crítica para o processo. Se de uma determinada revisão você não tem uma versão obsoleta, você pode perder uma informação aí de grande importância, né? Então, eu acredito que é uma avaliação muito específica para cada empresa. O requisito normativo ele é bem genérico, então cada empresa vai definir a sua sistemática de controle e o tempo específico para cada item. O comentário da Lidiane, Marina, o que você achou? Ela trouxe, além da informação documentada, ela trouxe o outro requisito, um novo requisito de gestão de conhecimento, né? Então, a empresa que define aí o que ela quer guardar, o que ela quer reter,
de acordo com o conhecimento que ela tem dentro da empresa dela, de acordo com a importância desse conhecimento. Isso, uma coisa bem importante é que ela citou aí que existem algumas questões regulatórias. Você tem que guardar a nota fiscal por tantos anos, Sim. um prontuário médico por X anos. Presta atenção nisso. Quando a gente fala dos registros, a gente tem que lembrar que tem muita coisa que é obrigatória, que é uma questão de lei, né? Então você tem que guardar. A pergunta dele aqui foi informações documentadas quando revisadas. Então tem a ver com o procedimento, eu acho. E a Lidiane colocou um ponto importante. Quando esse procedimento é um procedimento técnico muito importante, talvez seria bom você guardar as versões obsoletas, né? Quem usa o QualiX não tem esse problema, né? Que tá tudo lá, o cara... As pessoas têm acesso à última versão, mas todas as versões estão arquivadas lá. Mas é um caso que vale a pena a empresa se preocupar, né? E sempre, como sempre está aparecendo, depende do seu contexto. Isso, mas preciso guardar? Você não precisa. A pergunta para preciso é não. Agora, devo guardar? Aí é com você. Sim. É manutenção de uma máquina, o que é? Então, talvez seria importante conversar sobre isso, sim. A Lidiane respondeu mais uma dúvida também, que é a dúvida da Suelen Santos. Também de informação documentada, né? Exatamente. Ela perguntou como que controla os documentos externos, como laudos, manuais de máquina e etc. Respondendo à questão da Suelen, documentos de origem externa, né, manuais, laudos, novamente a norma também ela é bem genérica e o requisito ele é bem amplo, mas a boa prática é você controlar de forma que você permita uma verificação da versão, da última versão, a versão pertinente desse documento. Se não houve alguma atualização, alguma alteração, por exemplo, uma norma, né? Verificar se está em vigência, uma lei que é aplicável ao requisito, à empresa, aliás. Geralmente, manuais de máquinas, de equipamentos, né? É um pouco mais difícil sofrerem revisões. Pode acontecer, aí a empresa tem que criar aí uma sistemática de verificação junto ao site do fabricante, de repente, mas o mais comum é fazer uso de uma lista mestra, enfim. E se você distribui esses documentos, controlar da mesma forma, eu enxergo que é o mesmo controle de um documento interno, né? Se você distribuiu para determinado departamento, você tem que garantir que aquele departamento que recebeu tenha a última versão. Então, às vezes acontece em algumas auditorias a gente se deparar com uma norma que no departamento de qualidade é uma versão, no departamento de engenharia é outra versão. Então aí você vê que tem uma falha no controle de documentos, mesmo sendo documentos externos. Então a empresa precisa realmente criar uma sistemática para verificação se eles estão na versão atual, visto que a atualização independe da empresa, e checar realmente as distribuições, né? Esse é o ponto mais importante, se as áreas realmente receberam as versões atualizadas. A Lidiane sempre ajudando a gente também, hein, Marina? Ajudando muito, né? E aí? O que você achou da resposta dela? Então, se é um documento importante para o seu processo produtivo, se ele vai afetar a empresa de alguma forma, é muito válido. Você tem que fazer o controle dele. Controlar igual um documento interno, né? É óbvio que muitas vezes a gente fala igual, mas não é da mesma maneira, né? Mas o que a gente tem que ter é um controle, um crivo sobre ele, como você tem pelos documentos internos. É claro que a gente não tem que fazer aquele processo de revisão que a gente vai lá e atualiza. Sim. Isso a gente tem que verificar se a validade dele ainda, por exemplo, se for um laudo, se o laudo ainda é válido para o período. Não é jabá, mas por exemplo, quem usa o Docs, não precisa, a gente consegue fazer isso, né? O cara pode pôr um laudo lá e botar a data que ele expira. Sim, né? O QualiX tem o QualiX avisa isso, o QualiX tem como fazer isso de uma maneira simples. Então, mas você precisa sim ter um controle. Se é um laudo que você vai usar no teu processo, né, Marina? Tem que controlar. Muito legal, Lidiane. Obrigado pela ajuda, obrigado pela informação. Temos mais dúvidas? Desse não. Desse nós não temos informação documentada, por enquanto, essas duas. Com certeza tem mais dúvidas, né? Mas vamos falar só dessas duas aqui. E agora nós vamos falar do que, Marina? Nós vamos falar de dúvidas sobre processos, procedimentos, instruções de trabalho.
bem poucas, né? Qual que é a primeira dúvida que a gente tem desse tema? É do Eduardo Navarro Paz. Ele perguntou: alguns consultores estão pedindo o diagrama de tartaruga, mas eu discordo. Descrever os processos e atender aos requisitos da ISO 2015 não pede que seja dessa forma. Na verdade, não é nenhuma dúvida, é uma afirmação, né? É, isso aí. Eduardo tava meio bravo com isso. Adoro dúvidas putificadas, quando elas chegam aqui com a pessoa irritada. Mas aí a gente mandou pro Igor da Templum para ele falar um pouquinho sobre isso também. Eduardo, de fato, há outras formas de fazer o mapeamento de processo. O diagrama de tartaruga facilita e torna mais didático esta tarefa de mapear processos, evitando longos textos e tornando tudo de fácil compreensão por aquelas pessoas que vão precisar entender um pouco melhor o mapeamento, o detalhamento e a interação dos processos. Mas há outras formas de fazer isso. O que o Igor colocou, ele foi bem direto. Eu conheço o Igor, sei que ele gosta do diagrama de tartaruga. Sim. Né? Então, ele fala que é uma forma e ele defende que é uma forma que ele acredita ser simples, né? E eu acho que realmente é. Mas ele deixa bem claro que existem outras formas. Eu acho que... e o que a pergunta do nosso amigo Eduardo Navarro Paz aqui, ele fala: alguns consultores estão pedindo o diagrama de tartaruga, mas eu discordo. Então, é isso aí mesmo. Você pode discordar e falar: eu não quero usar o diagrama de tartaruga. Enfim, a empresa que eu trabalho não vai usar. Ué, é você que trabalha lá, pô? A decisão é sempre sua. Sempre sua. E nenhum consultor, nem auditor pode dizer: sem um diagrama de tartaruga o teu mapeamento tá furado. Não pode. Pode falar: o teu mapeamento tá ruim por causa disso. Vai apontar erros no mapeamento. É isso, né, Marina? É isso mesmo. Então tá bom. Sem fugir do tema, mas o mesmo se aplica para SWOT e tal, que a gente vê muito. Para contexto da organização, né? Inclusive para as empresas lá do começo que disseram que não tem mapeamento estratégico, que a gente falou, algumas podem fazer análise do contexto. Isso é verdade. Sim. Inclusive o planejamento estratégico não é mais a única ferramenta utilizada para desenvolvimento da estratégia. Então você pode fazer sim e desenvolver sim a sua estratégia sem planejamento estratégico. Mas isso é tema para outra coisa, outra conversa. Ai, toca o sino. Toca o sino, outra... Esse eu não sei quando eu vou gravar, viu? Mas... as promessas que ele faz, ele esquiva, né? Então, mas o planejamento estratégico não é mais a última bolacha do pacote. Vamos para a próxima pergunta, Marina. Dúvida de processo do que é? A próxima pergunta é da Carla. Ela diz: quais os processos que precisam de indicador na ISO 9001-2015? Por exemplo, os setores de apoio como TI e manutenção precisam? Se não, como eu trato isso? Boa pergunta. Quem que vai responder isso pra gente é a Daniela, a Dani, da Templum Consultoria. Vamos ver o que ela disse. Na verdade, todos aqueles processos que foram definidos como necessários para a operação dos processos precisam ter alguma forma de medição. Que podem ser indicadores, que podem ser algumas ferramentas de verificação, e daí a empresa escolhe qual que é a melhor forma de fazer esse monitoramento. Mas se você definiu lá como processos principais, processos de apoio, como por exemplo serviços de manutenção, serviços de TI, se você classificou esses processos como fundamentais para a operação dos seus processos, então quer dizer que de alguma forma o seu serviço de TI ou o seu serviço de manutenção, ele impacta no resultado pretendido. Então como que você não vai monitorar o objetivo desse seu processo? Fica um pouco estranho, né? Então, por isso que realmente definir o processo, a gente tem que definir alguma forma de monitorar se o objetivo está sendo cumprido. Bem legal também, muito direto ao ponto, a Dani, né, Moniz? O que você achou? Sim, a Dani faz referência do requisito 4.4, Sistema de Gestão da Qualidade de Seus Processos. Então, tudo aquilo que você definiu, e lembrando... Como fundamental, né? A escolha é sua e, assim, vai também da sua boa análise do contexto da organização, de entender as atividades, o fluxo de atividades na sua empresa. Se você definiu processos fundamentais, é importante que você monitore o resultado deles. Isso é... Faz sentido isso, Marina? Faz sim. Ela se refere lá também ao requisito 9 de avaliação de desempenho, né? Sim. Se você colocou objetivo em algum processo, ele tem que estar atingindo o seu objetivo. Ou então não tem por que você ter aquele processo. Processo para fazer quando dá. Não precisa, né? Legal, isso aí. Ótimo.
E agora nós vamos falar do quê? Do processo de auditoria. Esse é um tópico que tem bastante dúvidas. Ai, meu coração. E é o queridinho da Marina Veffa. É onde ela se sente em casa. Então vamos falar do processo de auditoria. Pro nosso desespero e alegria de outras pessoas como a Marina. Então, vamos lá, Marina. Qual que é a primeira dúvida? Vou começar pelo processo de auditoria interna, tá? Tá ok. O Augusto disse: tenho que fazer uma auditoria interna. Quais são as melhores perguntas para se fazer ao setor da qualidade? E quem vai responder isso daí pra gente é o Neifer França, é isso? Exatamente. Neifer França da QMS. E ele fala o seguinte, abre aspas pro Neifer: o setor da qualidade normalmente é responsável pelos requisitos de gestão. Além de verificar as evidências desses requisitos, a área de qualidade deve ser questionada também pelo conhecimento do contexto da organização junto com a alta direção. Como a conscientização da qualidade é permeada na organização e, principalmente, devem ser realizados questionamentos em que as respostas ou evidências levem ao auditor a enxergar o PDCA no macro processo da organização. Fecha aspas para o Neifer. Marina do céu, é tudo isso aí? Vocês acham que é fácil? Pesa nas coisas da qualidade também. Aí, então, tudo bem. Então aqui a pergunta era no que a auditoria vai pegar na qualidade, né? E do que o Neifer falou aí, Marina, resumindo pra galera? Ele falou sobre o conhecimento do contexto da organização. Que é aquilo que a alta direção também tem que saber, né? Exatamente. E como que a qualidade trabalhou em cima desse contexto para determinar o que precisa ou não na empresa, né? Isso. Depois ele fala de conscientização, né? Como que ela é feita na organização. A qualidade também é questionada sobre isso. E as evidências onde o auditor consiga enxergar o PDCA na empresa, né? Ou seja, como a empresa está melhorando. Então, cara, depois você mostra pra mim também isso aí, Marina, que às vezes eu acho que tá piorando aqui, mas tudo bem. Então, Neifer, muito obrigado, cara, valeu. Só lembrando, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre PDCA, Qualicast número 14, a gente tá falando sobre o PDCA e um pouco das suas variações e melhoria contínua. Muito bom. Qual outra dúvida, Marina, que tem aí? É do Antônio Ferreira. Ele perguntou: os cursos de auditor interno ISO 9001-2015 online são válidos e aceitos pelas certificadoras para a qualificação do auditor interno? Tenho diversas informações a esse respeito. Quem respondeu sobre isso também foi o Neifer França. É meio óbvio, né, que a gente ia jogar essas para ele, porque ele é o gestor da QMS certificadora, né? Então, abre aspas para o Neifer, ó. Não pode haver informações diversas sobre esse tema. Um curso de auditor interno simplesmente deve, obrigatoriamente, abordar os requisitos da norma de referência. Nesse caso, a ISO 9001-2015. E também a ISO 19011. Nós da QMS, inclusive, ofertamos ao mercado um curso online de auditor interno. Além do selo e reconhecimento internacional da QMS, também somos associados à ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, que confere aos nossos cursos as melhores e mais desenvolvidas práticas de cursos online. Fecha aspas para o Neifer. Então o que o Neifer está falando é que não pode haver questionamento sobre isso. Exatamente, porque o que consiste o curso de auditor, tanto interno como líder? É você entender a norma 19011, que é a norma específica sobre auditoria, quais são os passos que você tem que dar, e um curso de interpretação da norma que você vai auditar, nesse caso a ISO 9001-2015. Por quê? Para entender certinho o que os requisitos querem dizer. Então, basicamente, essas duas coisas, né? Então, o que o Neifer fala aqui, não tem essa de dúvida de... O curso pode ser online, pode ser presencial, você escolhe o curso, ele tem que te ensinar sobre a norma e tem que falar da 19011, que é a norma que daí é de auditoria, né? Exatamente. Inclusive, o curso de auditor interno, ele pode ser ministrado dentro da empresa por um auditor líder. Se na sua empresa tem um auditor líder, ele pode oferecer o curso de auditor interno para os colaboradores, Ele né? mesmo pode fazer isso. E não tem muita complicação, né? Sim. Lembrando que o auditor líder é aquele que pode ser auditor de uma empresa de auditoria de segunda parte. De uma certificadora, né? De uma certificadora. Obrigado, Marina. Marina sempre me salvando quando eu vou falar besteira. Então, temos mais dúvidas nessa? Temos sim. O Eduardo perguntou se é obrigatória a realização de auditoria interna antes da auditoria da certificadora para a versão 9001-2015. E, de novo, quem vai responder pra gente é o Neifer França.
abre aspas para o Neifer. A certificadora precisa verificar todo o ciclo do PDCA do período no sistema de gestão, o qual inclui auditoria interna, mas essa dúvida específica vai depender da data da última auditoria e do procedimento interno da empresa para a realização da auditoria. O que o Neifer quis dizer é que no ciclo PDCA tem a parte de verificação e a auditoria interna é um processo dessa parte de verificação. Então, se você planejou, executou, implementou, né, você também tem que verificar para poder melhorar. E assim, acho que nem que não fosse obrigatório, né? Pelo menos muito importante. É importante, cara. Você vai para uma auditoria externa, você pagou pela auditoria externa, dá uma verificada, né? Vamos verificar internamente. Vamos evitar tá tudo umas okay. MCs, né? Acho que é no mínimo prudente. Isso. Qual que é a próxima dúvida que nós temos, Marina? Agora a gente pode ir para o processo de auditoria externa. Bastante dúvidas nesse tópico também. Temos uma pergunta da Luciene. Quantas auditorias externas a empresa precisa passar? Fomos recertificados e depois de 5 meses a certificadora já está agendando uma nova consultoria e auditoria para o sistema de gestão. Isso é comum? Essa pergunta também vai ser respondida pelo Neifer. Então, abre aspas para o Neifer. Obrigatoriamente, a empresa precisa fazer ao menos uma auditoria anual com a certificadora, denominada auditoria de terceira parte. Internamente, a empresa pode fazer com os colaboradores internos uma auditoria interna ou contratar uma consultor para fazê-la, denominada auditoria de primeira parte. Fecha aspas para o Neifer. Obrigatoriamente, então, uma por ano, né? Uma por ano. Legal. Tem empresa que gosta de marcar a cada semestre, mas aí tudo depende da empresa, né? Muito bom. Dúvida sanada. Qual a próxima dúvida que nós temos, Mariana? Temos outra dúvida da Sônia Minuzzi. Ela perguntou: caso o dono do processo não possa estar presente na auditoria, em função de saúde ou compromisso inadiável, pode ser representado por outra pessoa com igual conhecimento e autoridade? Então quem vai responder isso para nós é o Neifer também. E ele diz o seguinte: a priori sim, mas isso depende do descrito em procedimentos da empresa, descrições de função e etc. Né? Ou seja, depende do que você definiu aí no seu negócio. Então, se quando uma pessoa sai de férias tem alguém que assume essa função, se na sua empresa você tem mais de uma pessoa que executa o mesmo processo, tem o mesmo papel, então nesse caso, sim, pode ser representado por alguém. É uma coisa que não daria se só aquela pessoa executa aquele processo e só aquela pessoa acompanha o resultado daquele processo, daí não tem como outra pessoa falar, porque não tem um conhecimento mesmo, né? Exatamente. Mas aqui na pergunta ela coloca que a pessoa tem o conhecimento e a autoridade sobre, então pode. Pode sim. Acredito que sim. Tranquilo. Legal. E essa é a última pergunta que nós temos desse tema. Qual que é, Marina? É da Cristiane Alvarenga. Ela pergunta: como eu faço para alterar o escopo da certificação? Essa é uma pergunta crítica também, né? Mexeu com escopo. Também é. É uma pergunta crítica também. Vamos à resposta do Neifer. O escopo da certificação é a atividade descrita em seu certificado. Para a inclusão de atividades ou serviços diferentes, será necessária uma auditoria extraordinária que denominamos auditoria de extensão de escopo. Para a exclusão de uma atividade ou serviço, só há revisão do certificado. Nesse caso, para ambos os casos, deve entrar em contato com a sua certificadora. Se a sua certificadora não atender, entre em contato com a QMS. Malandrão, né? Muito malandro, né? Fecha aspas, né? Hashtag fica a dica, troca de certificadora. Esse Neifer é malandro, mano. Mas sim, é possível fazer outras. Lembrando que se você estiver no período de renovação, isso é meio que automático, né? Isso. Né, Marina? Você não precisa se preocupar. Agora eu acabei de certificar. Passou 3 meses, eu preciso fazer uma alteração. Ou incluir uma coisa ou remover. Daí é o caso que o Ney falou de entrar em contato com a certificadora ou com ele, né? É porque se você quer incluir alguma coisa no escopo, essa coisa também tem que ser auditada, né? Simples, então né? Tem que fazer essa outra. Muito legal, acho que a resposta do Ney foi boa, teve até piadinha no fim. Teve até piadinha. Não que contratar a QMS seja uma piada, porque a gente o fez, né? Os caras são bons, mas é que o Neifer colocou aqui sutilmente, como se a gente não fosse perceber, né? Neifer, tem que mandar a conta de um jabá pra ele. Daí não que ele manda a conta da consultoria pra gente, né? Mas muito bom.
Acho que encerramos o tema de auditoria também, né? Interna e externa. Tem muita dúvida em torno disso, né, Mariana? Tem, o pessoal ainda tem muita dúvida. No blog também, né, Moniz? Sim, muita dúvida. Eu não sei se existe muita informação sobre isso que meio que se conflita na rede da internet, né? Então na internet tem muita coisa solta, né? E daí vem coisa daquele tipo, que o cara falou, ó, e tem diversas informações diferentes sobre o tema de auditoria interna. Não tem como ter, é só o cara falar da norma e falar da 9011 que ele, pronto, ele atende. Bom, vamos então encerrar esse tema da auditoria. Poxa, quanta dúvida que a gente respondeu até agora, hein? Bastante, né? E agora tem uma categoria que a gente colocou outras, né? Que é dúvidas de todos os lados, né? Então, não dá pra saber sobre o que a gente vai falar, né? Outras. Mas vamos pegar uma por vez e ir dissecando e passando cada uma delas. Qual que é a primeira que nós vamos abordar nesse outras, Marina? A primeira é da Flávia Rezende. Ela pergunta: a ISO tem relação com o PBQPH? Boa pergunta. Quem vai responder isso pra gente é o Igor Furniel, da Templum. Eles prestam consultoria para muitas empresas que têm o PBQPH. Vamos ouvir. A ISO tem relação com o PBQPH? Sim. Há uma relação enorme entre as duas normas. Inclusive, o PBQPH ele foi desenvolvido com base na ISO 9001. Falando da nova estrutura de ambas as normas, tendo o PBQPH como a mais recente mudança, o PBQPH acabou de encampar, né, ou aceitar as últimas alterações da ISO 9000 na versão 2015. Então, uma construtora que se prepara para o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, ela implementa um sistema de gestão amplo como a ISO 9001, mais requisitos específicos de construção civil. Aqui é o Igor falando de mais uma norma específica, né? Que é o PBQPH, que é para a área da construção civil. Ficou claro, Marina? Ficou sim, eu acho, né? Então, se não ficou, a Flávia Rezende entra em contato com a gente. Mas ficou sim. O PBQPH para a área da construção civil é uma norma, se eu não me engano, brasileira. Ela tem muita correlação com a ISO 9001. Como a gente já tinha dito anteriormente, que várias normas específicas têm a ISO 9001 como base, né? Isso, esse é para reforçar essa afirmação. Qual que é a próxima dúvida que apareceu aí, Marina? A próxima pergunta é a pergunta que não quer calar. Foi da Renata. Ela perguntou: como manter a certificação depois da auditoria? Rapaz. Ela quer dizer assim, trocando em miúdos, né? Pronto, eu já tenho um certificado, agora eu tenho que continuar fazendo essas coisas? Meu Deus do céu. Quem que vai responder isso pra gente, Moniz? A Daniela Buquerque, da Templo. Vamos lá. Isso, na verdade, é muito mais uma crença do que uma técnica. Eu realmente acredito que a manutenção da certificação está muito relacionado com a forma com que o sistema foi montado e implementado. Então, eu entendo que se o sistema foi montado para inglês ver, com aquele sistema com um monte de documentos, só para mostrar para o auditor no dia da auditoria, e com aquela preocupação de elaborar documentos, então, que a gente chama de sistema de documentos, ao invés de um sistema documentado, vai ficar muito mais difícil manter esse sistema de gestão, e provavelmente o que vai acontecer é que esses documentos eles serão preenchidos previamente, 1-2 meses antes da auditoria, para mostrar para a auditoria. Agora, se você realmente entendeu a sua empresa, entendeu o seu contexto, entendeu o que acontece, entendeu o seu resultado, entendeu o que você entrega, quem são seus clientes, e montou um sistema com base nisso, não tem como dar errado, e o seu sistema ele passa a fluir naturalmente, porque você está documentando algumas práticas que você já tem ou que você melhorou ao longo do processo de implementação. Então, tudo depende da forma como foi implementado. A Dani matando a pau, né? É uma Sim. crença, né? Você tem que acreditar no resultado do sistema de gestão, né, Beth? Acho que implantar implantar não, né? Pegar só a certificação dá muito mais trabalho do que implantar realmente. Porque, imagina, você tem que criar todo o roteiro, formar seus atores... mas isso que eu falar, atuar no dia da auditoria. Mas isso que eu falar, pra quem acredita, com certeza. Aqui tem gente que não acredita, né? O cara, ele é muito melhor em fingir do que em fazer. Né? Isso. Se você se sentiu ofendido agora,
Hashtag fica a dica, entendeu? A gente só se sente ofendido quando escuta uma verdade. Exatamente. Né? Então, assim, mas se a pessoa acredita no sistema de gestão e sabe que a gestão pode dar resultado, ela quer que isso continue depois da auditoria, né? Agora, se na sua empresa isso não foi enraizado, a gente tem que falar de cultura, né? Daí a gente volta e fala, não tinha falado de cultura ainda, mas tem que falar de cultura, porque a cultura não está implantada, as pessoas não estão acreditando nisso. Então, é bem por aí mesmo. Muito e bom, para ser bem direta, né? Como manter a certificação depois da auditoria, continuando a executar os processos. Isso, sim. É isso aí. Implantar de verdade, né? Sim. Implantar de verdade, utilizar indicador, fazer análise crítica não para matar tarefa, sim para discutir problema da empresa. É só continuar, né? Muito legal. Próxima dúvida? É a dúvida do Evanilson, que perguntou: os tópicos da política da qualidade podem ser os objetivos da qualidade? O Neif respondeu o seguinte, abre aspas, sim, claro, já irá atender especificamente o requisito 621, item A. Fecha aspas para o Neif, então sim, pode. É isso, Marina? Os objetivos da qualidade são definidos a partir da política da qualidade. Se for os tópicos, se assim ele fizer, souber monitorar e executar ações para isso, perfeito. Tá ok. Ótimo. Marina, ainda nessa seção de outros, né, que é uma classificação para outras dúvidas genéricas que apareceram, na verdade são dúvidas que a gente não agrupou, né? Qual que é a próxima pergunta que tem aí? A próxima pergunta é da Silvia. Ela disse, em relação às competências, para um colaborador que possua habilidade, mais de 20 anos trabalhando na área, mas não possui formação escolar e não é de interesse nem da pessoa e nem da empresa, como fazer? Com a revisão dos cargos e salários, a formação escolar se tornou uma necessidade para novos colaboradores. Essa é uma pergunta boa, porque ele está querendo dizer que esse cara não vai ter a formação escolar e os outros terão que ter. Então... vamos ver, para quem que a gente mandou isso aqui, né? Mandamos isso aqui pro Igor Furniel da Tempo. Vamos ver o que o Igor falou. Bom, nesse caso, a competência pode ser comprovada através da experiência prática, da formação escolar ou de treinamentos. A gente tem a possibilidade, a partir de agora, de considerar uma coisa ou outra, não uma coisa e outra. Então, não necessariamente, para esse caso, a pessoa precisa buscar uma formação escolar, desde que a empresa aceite essa questão, que é o caso, como foi explicado na própria pergunta. Então, neste caso, a competência será comprovada através da experiência prática da pessoa executando aquela tarefa por tanto tempo. É isso aí. O que você acha, amor? Acho que é bem isso mesmo. Quando o profissional já tem 20 anos trabalhando na área, então pode-se assumir que a experiência dele qualificou, né? Mas ela falou também de se tornou uma necessidade para novos colaboradores. Acho que isso também é uma escolha da empresa, né? Para os novos colaboradores, a gente quer a formação, né? Exatamente, porque o que acontece é o seguinte, na contratação, na seleção, você pode pôr um crivo. Sim. Eu quero pessoas com, sei lá, com terceiro, com faculdade, né? Ou então, pode ser até que tenha lá, ou com 20 anos de experiência fazendo isso, entendeu? Sim. Então daí, acho que vai deles mesmo. O bom é que ela vai aproveitar dos dois mundos, né? Isso. A pessoa que tem 20 anos de experiência e o novo colaborador que tem a formação e pode também colaborar com o trabalho. Isso. Mas o Igor foi muito bom quando ele colocou, não é o E, é o ou, né? Ou um ou outro. Sim. Ainda falando do Igor Furniel, tem mais uma pergunta que é ele que vai responder. É uma pergunta do Alex. Estou mapeando os processos, entradas, saídas, recursos, etc. através do diagrama de tartaruga. Eu preciso definir um indicador ou monitoramento para cada saída? Isso daí, diagrama de tartaruga, a gente tá mandando tudo pro Igor, né? Ele vai Sim. ele vai ficar chateado, mas vamos ver. Ele gosta desse diagrama. Vamos ver o que ele falou. O monitoramento, ele deve ser definido para medir o processo, não uma determinada saída. Então, no método da tartaruga turbinada da Templon, você define o processo, define o objetivo do processo e quais são os indicadores ou monitoramento que será utilizado para verificar se aquele objetivo está sendo atingido ou não. A
o segundo momento de medição, que são os requisitos de saída, que aí sim estão associados às saídas. Neste caso, o objetivo é medir se a saída é conforme ou não. E aí, não necessariamente você precisa ter um indicador ou um requisito de saída para cada saída, mas sim requisitos de saída que testam se a saída em geral é conforme ou não. Então, Marinei, respondeu? Acho que sim. Ele falou que o indicador é para medir o objetivo do processo e depois os requisitos de saída, né? E o monitoramento é para medir enquanto o processo está funcionando ali, enquanto o processo está sendo executado. Uma coisa que eu gostei muito é que ele falou que ele mede o processo, ele não mede, tem indicador para o processo, não indicador para cada saída. Eu acho que é mais... É óbvio que você pode ter, se for uma saída crítica, como ele falou que ele é ou não conforme a saída, você pode ter uma saída muito importante, tem um indicador para ela lá, mas não é obrigatório para cada saída você ter um indicador. Mas sempre, a escolha é sempre sua, né? Isso aí. Até porque se pôr também um indicador para cada saída, fica inviável controlar o processo. Você vai ter só um monte de indicadores sendo coletados, mas você não consegue fazer análise nenhuma de verdade, né? É isso aí. Muito obrigado, senhor Igor. Ufa, parte 1 e parte 2. Quantas dúvidas. Quantas dúvidas. Estamos encerrando o Qualicast 19, parte 2, cara. Quantas dúvidas, e a gente ainda pegou algumas dúvidas da pesquisa, né? Não pegou todas. Não pegamos todas, foram praticamente 600 respostas, né? Sim. E a gente selecionou as dúvidas mais parecidas, algumas a gente juntou, algumas a gente fez uma mescla ali, ou juntou duas numa pergunta só. Sim. Mas foi muito legal fazer isso. Eu acho que a gente conseguiu falar de ISO 9001 de um jeito que não ficou tão maçante. Eu espero. E o legal é que a gente conseguiu a contribuição de vários especialistas que nos apoiaram aqui nas respostas. Porque se fosse só a gente não ia conseguir responder, não. Exatamente. E assim, é legal que a gente conseguiu falar de muita gente que ajudou a gente nas perguntas, né? Sim. Vai estar até nós vamos colocar no roteiro do Qualicast as pessoas que contribuíram com as perguntas. Acho que isso é muito legal. É bom a gente ter dúvidas para discutir aqui. Um dado que é legal a gente colocar aqui, ainda falando da pesquisa, porque a gente, nesse segundo, a gente basicamente só falou das dúvidas para encerrar o tema. Não falamos da pesquisa que a gente fez, que trouxeram essas dúvidas. Mas tem um dado que eu queria colocar aqui antes do encerramento dessa série de 2 podcasts, que é o seguinte: quando eu tenho software ou não tenho um software para gestão da qualidade, né? Então, as pessoas que têm software para gestão da qualidade, que já fizeram a transição, é 49%. Já fizeram, ou seja, basicamente a metade que tem software já fez transição. Agora, que não tem software, só 25% tinham feito transição. Isso aqui é mais uma evidência. Tá? Isso aqui não é nem só do Qualiex, viu, gente? Isso aqui é uma evidência. É claro que o Qualiex eu acho que é muito melhor. Devia ter perguntado, viu, Marina? Tá assim, mas é claro que é uma evidência de que quem tem software para gestão da qualidade tem mais segurança e é mais ágil para tomar algumas decisões e fazer algumas coisas importantes que tem que ser feitas. Com certeza, a tecnologia tá para apoiar a operação do processo, a gestão como um todo. Acho que é claro que facilita, né, e ajuda o profissional da qualidade e a empresa. Um software, ele ajuda nos controles chatinhos que tem que ser feitos, né? Isso. Ele desburocratiza, né? Exatamente. E aí você foca no que é importante, no que é vital mesmo. A implantação, a gestão de requisitos, o engajamento, o estudo, a disseminação da cultura. Isso, que é o que realmente tem valor. Não tem valor cobrar pessoas por e-mail, gente. É difícil, e é até engraçado porque a gente faz software para gestão da qualidade, eu sei que isso daí que meu software faz não tem valor. Cobrar por e-mail é uma atividade idiota. Então, desculpa, se você ofendeu, também se ofendeu. Mas assim, o que tem valor é você sensibilizar a equipe, é você conseguir demonstrar o resultado, é você conseguir pegar o engajamento deles para uma mudança, é isso que tem valor. E cobrar por e-mail sem a consciência é realmente vago, né? É vago. Agora, quando tem a conexão e tal, aí
as coisas acontecem. Legal, Moniz. Eu só queria pegar essa evidência para fechar esse assunto da pesquisa, porque a gente teve tantas coisas legais sendo faladas, né? Tantas dúvidas que a gente pôde responder com a ajuda do Igor Furniel da Templum, com a Daniela Albuquerque também da Templum, com o Neifer França, que foi um parceiraço, que respondeu tudo por escrito. Você viu? Auditor é outro nível, né? O Neifer França, da QMS Certificadora, assim como a Lidiane Talcin, da QMS Certificadora. E, por fim, mas não menos importante, a Ana Giovannone, da Giovannone, né? Todas as pessoas contribuíram de uma maneira muito legal. Nós três aqui, a gente só fez o meio campo mesmo, um outro dando um comentário, mas queria agradecer em especial quem pôde contribuir com a gente nessa segunda parte também. E dizer que foi um prazer gravar esse podcast com tanta informação vindo de fora. Eu gostei muito e estou muito feliz. E o que vocês acharam, meninas? Eu gostei muito do resultado. Acho que a gente conseguiu entregar muito conteúdo que talvez a gente não conseguiria se não tivesse feito a pesquisa, não tivesse a pergunta específica. A gente conseguiu pontuar coisas bem específicas que eu sei que as pessoas realmente têm dúvidas, sabe? E contar com a presença desses especialistas acho que foi a melhor coisa pra gente conseguir responder isso bem pro nosso ouvinte. Eu gostei bastante também, porque é através da dúvida que a gente gera o conhecimento, né? Se não tem dúvida, a gente não... E a dúvida veio do nosso visitante do blog, veio da pessoa que respondeu a pesquisa, exatamente, né, Marina? E a resposta vem dos nossos especialistas, né? Então foi muito bom, eu gostei. Muito bom. Mais uma vez, obrigado a você que está ouvindo a gente. Se você quiser falar com a gente, www.qualicast.com.br ou você manda um e-mail para contato@qualicast.com.br ou manda uma mensagem de áudio para a gente através do telefone 43, que é o nosso DDD, 998220077. Manda áudio pra gente. Muito obrigado a você que veio até aqui ouvindo, principalmente você que ouviu a parte 1 e a parte 2. Mande seu feedback, a gente tá aqui para ouvir. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada, até mais. Muito obrigada, até o próximo Qualicast. Valeu, gente, tchau. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade.